Olá, pessoal. Eu sou o Breno San Vicente Vieira, professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, e nesse vídeo eu estou postando aqui a minha palestra no ciclo de palestras Psicologia com Vida, que é uma iniciativa do Departamento de Psicologia da PUC-Rio para, durante esse momento do isolamento social e da pandemia, junto com a universidade e também a assessoria de extensão, a gente tentar levar à comunidade acadêmica e não acadêmica conteúdos relacionados a esse momento complicado que a gente está passando, para tentar dar um pouco mais de informação. Então, eu vou postar aqui um trecho, o trecho da palestra em si. Se vocês quiserem ter acesso a ele com detalhes, com a parte das perguntas ainda, vou postar aqui na descrição do vídeo o link que vocês conseguem acessar no YouTube de um dos nossos colaboradores. E também, claro, fica o convite para vocês assistirem outras palestras de vários outros colegas que também já participaram do Psicologia com Vida. O meu tema é Fronteira da Saúde Mental nos tempos de Covid-19, e eu vou falar, no vídeo eu falo principalmente de dificuldades e talvez reconsiderações que a gente tenha que ter na hora de fazer o entendimento do que são reações patológicas ou reações naturais para esse momento que não era tão esperado. Algumas novidades que estão começando a vir em termos de tratamento e intervenções, e também algumas intervenções aí, algumas mudanças, né, alguns novos caminhos no campo de pesquisa e prevenção em saúde mental. Então, fica o convite para vocês acompanharem a palestra. Meu nome é Breno San Vicente Vieira, eu sou psicólogo e docente do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. Também sou o coordenador do Laboratório de Pesquisa em Diferenças Individuais e Psicopatologia, também na PUC-Rio, que é o meu grupo de pesquisa. E hoje eu vou falar aqui com vocês, vou apresentar e depois conversar um pouquinho sobre as fronteiras da saúde mental nos tempos da Covid-19 aqui no Psicologia com Vida. Então, é óbvio que esse assunto ele não existiria se não fosse a Covid, e eu vou falar brevemente, rapidamente aqui, espero que a maior parte tenha já conhecimento, mas tudo tem a ver com o surgimento do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, né, o nome na certidão dele está assim. É um vírus com uma característica de um alto contágio, é muito fácil a transmissão, perto daquele padrão de outros vírus que a gente já conhece. E um dos grandes problemas, para além dessa transmissão, é que, apesar de ser uma taxa relativamente baixa das pessoas que são contaminadas, ele tem repercussões físicas graves em uma boa parte dos infectados, mesmo que esse percentual não seja tão grande, um monte de gente se contagiando, ele acaba impactando muita gente. E esse problema, entre as repercussões, a gente já tem aqui, esses números até estão ultrapassados já, mas temos mais do que 650 mil mortes ao redor do mundo, e só no Brasil a gente tem mais de 90 mil. Esse problema ele é ainda maior porque a gente não tem um tratamento ou uma vacina reconhecido e eficaz contra o vírus, o que, enfim, implica em uma dificuldade para a gente lidar com ele. Mas, é claro, a humanidade está tentando combater o coronavírus, e o combate ele é basicamente tentando a evitação do contágio. Como é que isso funciona? Uma pessoa, uma vez que ela está com coronavírus, ela, através de superfícies, seja de saliva, de contato, ela transmite o vírus para uma outra pessoa, e essa pessoa entra em contato com outras pessoas, e assim a cadeia de transmissão ela vai se ampliando, e aí o cenário que a gente já conhece. Para a gente conseguir lidar com isso, a melhor forma que foi recomendada e sugerida foi o isolamento social, que consiste basicamente em cada pessoa se recolher, né,
às suas residências o máximo de tempo possível dentro das suas realidades, e assim, com o tempo, vão ter, claro, casos de contaminação, mas cada vez isso vai ser menos frequente e o vírus, em tese, ele desapareceria, ele reduziria e a gente teria aí um perfil e uma continuidade, talvez, né, de extinção do vírus. Pois bem, falei um pouquinho dessas repercussões mais óbvias, né, mas para além do impacto direto na saúde e na sociedade, quem sabe, de hospitais lotados, de dificuldades financeiras e tudo mais que gera, existem consequências na saúde mental que desde o começo foram salientadas. A gente, desde o começo da pandemia e do isolamento, escutamos falar sobre necessidades de pequenas adaptações e de sugestões, e também cada vez é mais popular se falar disso, porque é um problema paralelo que caminha junto com o coronavírus. E para também mostrar isso de uma forma um pouco mais concreta, né, eu selecionei um trabalho, mas existem diversos, nem todos esses dados saíram desse estudo em especial, esse é um dos estudos importantes que saiu no Lancet, mas tivemos muitas mudanças no cenário mundial da saúde mental. Teve um aumento já da demanda de procura por tratamento, pessoas querendo buscar psicoterapia, buscar ajuda psiquiátrica, e isso se estima que está acontecendo agora durante, mas se espera, e aí a gente pode até conversar um pouco depois disso, não vai ser o principal foco, mas que mesmo depois que tudo terminar, a gente ainda deve ter um aumento por algum tempo em questões de saúde mental. Então, um aumento na demanda de serviços e de saúde mental de 5% a 40%. Também já é claro que temos uma maior incidência de transtornos mentais, então, se a gente pegar o mês de agosto do ano passado, a proporção de depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático, hoje, em geral, as estimativas de prevalência são maiores do que a gente tinha anteriormente. Um problema também que surge é as dificuldades de atendimento, uma vez que muitos dos serviços estão fechados e a gente tem que ter o isolamento, então surge a necessidade de a gente tentar se adaptar, a gente vai falar um pouco mais a respeito, e ainda tem a grande questão de uma boa parte das pessoas que têm um transtorno mental estavam fazendo um tratamento, se estima, né, aqui é pré-print, não passou ainda por toda a revisão de pares, mas alguns trabalhos mostram que pelo menos uma a cada duas pessoas que estavam em tratamento teve o seu tratamento afetado, seja com uma interrupção total ou um espaçamento maior das sessões, e isso, claro, contribui para um agravamento dos sintomas. Então, a gente tem mais gente com transtornos mentais surgindo e nós ainda temos os casos que já existiam ficando mais graves e se comprometendo ainda mais. E com isso, existem algumas mudanças nos territórios, né, nos campos da saúde mental. E aí eu vou salientar na minha palestra aqui 3 desses campos. Um que é o saudável, esses limites da ideia do que é o saudável em termos de saúde mental e pequenas modificações que isso passaram a ter. O tratamento. O tratamento também, a gente teve mudanças constantes, vem tendo, e isso também acho que é um ponto interessante, que se cruza com o outro. E, por fim, a gente ainda tem aspectos de prevenção, né? E aí, os aspectos de prevenção, que são também perspectivas que a gente vai ter ao longo do tempo surgindo aí. Então, falando disso, a saúde mental e a sua ausência, né, já são reconhecidas há milhares de anos. E, dito isso, por milhares de anos, eu quero dizer, desde lá da Mesopotâmia, já se sabia o que era saúde mental e doença, no Egito, na Grécia, Roma. E desde lá do começo, como é que isso aconteceu? Aconteceu da mesma maneira como outros quadros de saúde. E aí eu vou chamar de condições de saúde, ou quadros de saúde geral. Desde lá do começo, a humanidade começou a perceber que existiam desvios daquilo que é o típico, né? Não vou usar a palavra normal, tá? Vocês vão entender o porquê mais a seguir, mas
o típico, o padrão, o comum, assim, a regra, né? Aquilo que é o normativo. E esses desvios do padrão normativo, eles passaram a ser reconhecidos como quadros de saúde, e eles eram quadros de saúde porque eles causavam um sofrimento ou algum tipo de prejuízo. Então, pensem que aqui são pessoas que, a princípio, eram saudáveis, e uma delas começa a ter umas bolinhas no corpo, coceira, febre, e eles, olha, isso aqui deve ser alguma condição de saúde. Já uma outra pessoa, ela começava a ficar muito irritada, nervosa e dizia que estava escutando vozes, mas ninguém escutava as vozes que ela escutava. Com o tempo, a ciência foi evoluindo e ela esclareceu que várias daquelas condições que fugiam do típico eram doenças. E aí, o que são doenças? São quadros com características sintomáticas com uma causa específica. Pode até ser que nem todo mundo vai ter os mesmos sintomas ou na mesma intensidade, mas isso é uma doença que tem uma causa específica. Só que eles também começaram a ver que existiam os transtornos. Reconheceram os transtornos. E o que são os transtornos? São quadros com um grupo de sintomas característicos, também é uma condição de saúde, só que eles não têm uma única causa, ou uma causa específica, por assim dizer. E aí vocês vão me perguntar, como assim os transtornos mentais eles não têm uma causa? O que faz eles surgirem, então? Os transtornos mentais, eles são multifatoriais, né? Eles têm múltiplos fatores e, ok, então não responde nada. Vai dizer, pode surgir de qualquer motivo, vai ter múltiplas causas e isso coloca em xeque aí uma série de tentativas da gente lidar com essas condições de saúde. Hoje a gente já sabe que eles são multifatoriais e que esses fatores eles estão em 3 domínios. Esses domínios, né, no começo eles imaginaram, será que são causas místicas? Não eram causas místicas. Depois começaram a achar que eram causas biológicas, exclusivamente biológicas, né, um modelo biomédico da saúde mental. E também exclusivamente não daria para dizer que era, hoje já é bem claro. Também teve um tempo, principalmente ali bem forte na época que emergiu mais a psicanálise e algumas terapias de que os transtornos mentais seriam consequência de uma experiência no ambiente. Também essa exclusividade social ela foi retirada e, claro, também teve uma época que achavam que era exclusivamente psicológico, que também se sabe as manifestações são psicológicas, mas não é exclusivamente psicológico. Hoje a gente sabe que esses múltiplos fatores, a parte mística a gente tira fora, não tem nada a ver, mas eles são biopsicossociais. São essas 3 esferas, biológica, psicológica e a esfera social, que contribuem para os possíveis transtornos mentais. E a gente diz que elas são esferas separadas, né, que são domínios, mas na prática é tudo a mesma coisa, só que para fins didáticos e de estudo a gente acaba separando. E elas se conectam umas com as outras de uma forma que eu tenho lá uma pequena disfunção cerebral e isso faz eu ficar mais deprimido. Essa depressão ela repercute em eu não fazer mais o meu exercício físico, que faz com que a produção de determinados neurotransmissores reduza e com isso eu fico mais deprimido ainda. E aí é um ciclo que vai se formando. Com o tempo, né, esses fatores de risco de cada uma dessas esferas, eles começam a contribuir uns com os outros de uma forma bilateral. Então, eu começo a pensar que eu não estou fazendo nada, isso me deixa mais preocupado e eu libero mais hormônios e neurotransmissores de resposta ao estresse, que me deixa mais preocupado ainda, interfere no meu sono e por aí vai. À medida que um quadro ele se estabelece, a influência de um desses aspectos nos outros vai ficando cada vez mais forte e a tendência é que os quadros eles passem a ser cada vez mais crônicos. Então, a pessoa ela tem um transtorno depressivo, com isso ela não está conseguindo dormir direito, que tem a ver com o sono, ela sofre, então ela fica preocupada, não estou conseguindo dormir, ela acaba deixando de ir no trabalho ou não sendo tão produtiva,
ela fica com medo que possa ser demitida, isso faz ela ficar mais nervosa, e uma bola de neve, e aí o transtorno ele vai ficando cada vez mais crônico, né? Cada vez mais severo. Com isso tudo, para também deixar aqui alguns exemplos, o que são as características biológicas? É a vulnerabilidade genética, é a anatomia cerebral, né? E a funcionalidade cerebral, a estrutura física, padrão de sono, o condicionamento físico de uma forma geral, nutrição, e poderia seguir ainda uma lista maior. Variáveis psicológicas. Temos questões de personalidade, inteligência, conceitos pessoais e individuais que a pessoa possa ter, estratégias de coping, que é a forma como cada um lida com os problemas e questões do dia a dia, transtornos pré-existentes, né, comorbidades que podem existir, e também como a pessoa percebe aquilo, eu estou mal, eu estou bem, isso é bom, isso é ruim, uma autoconsciência. Pois bem, e no campo social, a gente tem aqui o estresse, o status socioeconômico, né? Principalmente quanto mais vulnerável socioeconômica a pessoa é, em geral, mais risco de ter quadros de saúde mental ela vai ter, relacionamentos positivos, traumas, lazer e o grupo de apoio. Tudo isso são aspectos sociais que, claro, podem favorecer ou prejudicar a saúde mental. Quando a gente fala de tudo isso, né, cada domínio desses aqui que eu falei envolve aspectos que podem ser fatores de risco para quadros específicos. E aí, para eliminar uma confusão, vou usar uma analogia para explicar o que é fator de risco para vocês. Pensem numa rua que tem um sinal, né, uma sinaleira, um semáforo, e uma faixa de pedestres. Por enquanto, a chance de alguém ser atropelado aqui ela é muito baixa, porque não tem grandes fatores de risco. Fatores de risco, eles são muitos e eles aumentam as chances, mas eles não são determinantes. Agora tem uma pessoa que vai atravessar na faixa de segurança no sinal vermelho. A chance dela ser atropelada é muito pequena, mas aumentou, porque agora ela tem alguém querendo atravessar. Se surge um carro lá no fundo, a chance aumenta um pouquinho. Se surge um carro mais próximo, a chance aumenta um pouquinho mais. Se o sinal ele está amarelo, é mais um fator de risco. É o carro, a pessoa, o sinal amarelo. Se o pedestre ele está também com uma mala e ele, no sinal amarelo, isso é pesado, ele vai ter mais dificuldade. Aumenta a chance e o fator de risco para ele ser atropelado. Quer dizer que ele vai ser atropelado? Não. Poderia ainda complicar mais a situação, né? Podia estar o sinal verde, podia estar o motorista do carro bebendo e o próprio pedestre bebendo. Aumentam as chances. Essa situação é de grande vulnerabilidade, mas não é determinante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai falar do que é um transtorno mental, que é uma condição de saúde biopsicossocial que causa alterações nos pensamentos, nos sentimentos ou comportamentos, ou ainda em todas essas áreas. E causa dificuldade ou sofrimento no funcionamento do indivíduo. E alguém que está ali com um olhar mais crítico nesse texto, que é o texto oficial, né, da OMS, do Instituto de Saúde americano, que dá as principais diretrizes, vai achar alterações. Essa palavra, num contexto de saúde mental, ela é estranha. E por que ela é estranha? Alterações é uma modificação no funcionamento típico. E a grande dificuldade é típico para quem? Para mim, ou seja, eu estou diferente do meu típico, daquilo que eu me conhecia, ou típico para a sociedade? Na verdade, é um pouquinho de cada um. E, para dar um exemplo, pensem na inteligência, que é uma função mental, tá? que diz respeito, se ela está alterada, ela pode ser um indicativo, né? Um dos sintomas de um quadro. E a inteligência tem pessoas que vão estar na média, a maior parte das pessoas vai estar na média. Nem muito baixa, nem muito alta. Vai ter um pouquinho de gente que vai estar lá num extremo e outro pouquinho no outro. Esses extremos, eles são aquelas pessoas que estão com uma alteração, um prejuízo em função do seu funcionamento.
Só que na inteligência é fácil, porque a gente fala de QI, testes e tudo mais. Mas nem todas as funções mentais podem ser testadas objetivamente, como é o caso do humor, da atenção. A atenção até dá para testar, existem instrumentos que testam todas essas coisas, mas eles são frágeis muitas vezes, eles não são tão diretos, eles muitas pode ser até que eles indiquem algo, mas não é o existente mesmo na frente lá do clínico. E isso aqui leva ao papel do profissional de saúde, que é o clínico. As fronteiras do típico e do atípico, né, ou aí, em palavras mais duras, do normal e do patológico, elas devem ser avaliadas pelo olhar clínico de alguém que tem um teste. É por isso que quem faz psicologia, medicina, enfermagem, faz estágio, tem a parte prática, porque conhecer a realidade no campo e poder entender essas fronteiras faz parte do papel do profissional. E ele não vai só considerar isso de uma maneira geral, ele tem que considerar a cultura, o contexto e outras possíveis variáveis, né? Religião, o momento que aquilo está acontecendo, porque tudo isso pode... esse discurso dentro de um contexto religioso, ele não é um sinal patológico. Mas como o clínico vai reconhecer o atípico em um cenário que ele nunca viveu? Como é o caso de uma pandemia, de uma realidade de isolamento social. Eu nunca vivi isso. E agora tem gente se queixando de manifestações que eu não sei se elas... Será que não é o normal sim, se sentir assim nessa realidade? E diferente da primeira pergunta que eu lancei, essa eu vou deixar ela em aberto, porque ela vai ser respondida mais a seguir. Para além disso, é importante também a gente falar, a gente está falando de o desvio, o incomum. Em grande parte, o desenvolvimento científico na saúde mental, ele sempre foi para tratar o desviante, para tratar o incomum, o anormal, para tratar. E raramente ele foi para investir em saúde. E aí é o outro tópico que a gente vai falar. Primeira coisa, um parênteses antes de juntar tudo e começar a fazer um sentido maior esses diferentes conceitos. Transtornos mentais, eles não são anormais. Por isso que eu estava falando, vamos evitar a palavra normal. Por que eles não são anormais? Vou tentar começar a justificar isso com números, tá? E isso também é para a gente evitar a proliferação da psicofobia, né? Que é o preconceito com pessoas que têm condições de saúde mental, que é um dos grandes fatores de risco para o agravamento e o surgimento de quadros. Então, é um dos fatores de risco sociais, é a psicofobia. E em termos de números, peguei um trabalho aqui qualquer, né, para ilustrar para vocês. Ele não subiu aqui, era para ter subido aqui no canto. Mas 1 em cada 5 pessoas, em 5 adultos, vão ter um transtorno mental nos últimos 12 meses, ou seja, atual, que a gente chama. Mais de 30% dos adultos vão ter um transtorno mental ao longo da vida. E esses números, eles são importantes porque é mais comum ter um transtorno mental do que ser canhoto, tá? E os canhotos que estiverem na sala, não levem a mal, mas é mais comum e ser canhoto não é anormal também. E é por isso que fica esse parênteses para a gente entender que, sim, são manifestações de saúde, mas o estigma ele é só mais um ponto negativo dentro de uma perspectiva social. E, dito isso, para juntar, então, aqueles tópicos. Ao longo da vida, a gente vai tentando criar formas de equilibrar os nossos domínios. Então, as minhas vulnerabilidades biológicas, vou tentando equilibrar elas com a realidade social que eu estou vivendo ou que se apresenta para mim e manejando novos fatores e buscando uma melhor qualidade de vida. O grande ponto é que a gente estava acostumado a fazer isso e a gente tinha, inclusive, profissionais e a saúde mental mesmo nos recomendava se adaptar a isso considerando um contexto que ela estava reconhecendo. Só que daí surgiu esse contexto atual de
pandemia, de isolamento social, de afastamento das pessoas, de viver, de ter um contato e um lazer através de telas. E nessa linha, o problema todo é que nossas atividades mudaram. O Covid, ele levou a gente a se adaptar, a tentar se adaptar socialmente, de uma maneira direta. Eu não posso mais dar essa palestra numa sala para vocês lá na PUC. Eu estou usando o meio virtual. E os desequilíbrios sociais, eles levam a alterações psicológicas, o que é natural. Lembram lá daquele primeiro modelinho que eu mostrei para vocês? Uma coisa tem relação com a outra. E se eu boto um peso numa, as outras vão ter que tentar se ajustar para se equilibrarem. Então, essas mudanças, elas são naturais. E se elas são naturais, a gente já sabe, e aqui alguns estudos rápidos, desde lá do começo da pandemia na China, nos mostraram que é natural, durante esse momento de isolamento, se apresentarem sintomas como ansiedade, alterações diversas, né, além da ansiedade, de humor, conduta e alterações da conduta e comportamento. As mais comuns sobre ansiedade são medos relacionados à doença, né, de que eu posso estar me contaminando, ou contaminando terceiros, ou alguém próximo de mim está contaminado, e incertezas aí sociais, profissionais, acadêmicas, sobre o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Além disso, no campo do humor, as mais comuns são depressão e irritação, e em termos de conduta, aspectos aí de desconcentração, né, que vai mais para o campo da atenção, mas eu botei aqui desmotivação, o uso de substâncias e aspectos de impulsividade. Todas essas manifestações, elas surgiram mais do que o comum. E o que começaram a ver, não é tão incomum. É claro, existe um limite, existe uma fronteira, onde esses sintomas depressivos, eles passam a ser, sim, um transtorno, e aí um transtorno depressivo maior. Dentro disso, a gente ainda teve também algumas mudanças práticas, algumas mudanças para lidar com todas essas questões. E aí, em especial, o atendimento virtual, uma vez que está tudo fechado, tem que atender à distância, tem que ele tem um lado muito positivo, mas ele também leva, né, de eu poder ser um brasileiro no Japão atendido por um profissional brasileiro no Brasil. Isso facilita. Mas, ao mesmo tempo, surgiram aí algumas questões que a gente não acompanhou, está tentando acompanhar ainda. Fronteiras éticas de eu estou fazendo minha sessão de terapia na sala com a minha mãe, às vezes, do lado. Isso pode ser um problema. É um problema, na verdade. Ou o meu terapeuta pode estar atendendo, eu não sei quem está lá junto com ele, tirando toda a segurança online que existe. Tem ainda questões de banalização, né, das terapias e das pseudoterapias, que também emergiram bastante nesse momento de risco e de problemas de saúde mental. Algumas ferramentas com eficácia não comprovada, que a gente ainda não conhece totalmente, também começaram a ser praticadas. E ainda tem a questão de que, sim, é uma realidade que abre muitas portas. Mas, considerando que parte das pessoas mais vulneráveis são justamente as que têm menos acesso e menos condições socioeconômicas, a gente sofre aí com um desequilíbrio que diz respeito à inclusão digital, de pessoas talvez que são as mais necessitadas e que não têm acesso a um tratamento adequado, não porque não existe, talvez, mas porque ele não é oferecido ou a pessoa não tem como recursos para usar ele. Para então a gente juntar aqui, lembram daquela curva dos extremos, né? Então a gente tem as pessoas na média e as alterações estão nos extremos. O típico, ele mudou. Só que essas sensações que a gente está tendo agora, essas reações incomuns de se sentir um pouco mais deprimido, um pouco mais entediado, um pouco ansioso, elas geram um estranhamento, porque eu não estava acostumado a sentir isso, e agora eu estou tendo que lidar com um incômodo que não fazia parte da minha rotina. E
eu, quando tenho isso, muitas pessoas, quando começaram a manifestar esses sintomas, veio o primeiro pensamento: tem alguma coisa. Claro, algumas pessoas sim vão ter, outras talvez não, outras talvez estejam reagindo de uma maneira normal, saudável. Então, essa mudança nesse cruzamento dessa fronteira, ela facilita um ponto, que é a redução do estigma com condições e tratamentos. Eu estou passando por isso e eu vejo como é ruim, e eu nem tenho um transtorno mental. Imagina quem sofre mesmo com isso. Facilita. De fato, esse estigma, essa psicofobia, talvez ela se reduza um pouco. Também é importante a gente salientar que começamos a ter esse foco em novas intervenções para a promoção e também a prevenção de alguns quadros. Mas também surgiram, né, não vou dizer que a Covid é boa e que essas mudanças elas são positivas, temos muito mais coisas negativas. Uma banalização de intervenções, uma descreditação de casos mais graves. Então, não, eu também sofri com isso. Mas a depressão, para dar um exemplo bem popular, ela tem extremos. E não é porque eu sofri com um humor deprimido, que não chegava a ser um transtorno durante um período de realidade social diferente, que eu sei o que é a depressão na pele de uma outra pessoa. A falta de recursos, ela também ficou mais escancarada agora. Muitas práticas incipientes e que a literatura não tinha ainda confirmadas começaram a ser utilizadas como se elas já fossem, de fato, uma panaceia, um remédio para tudo. Tirando a falta de conhecimento de várias pessoas que começaram a replicar, né, um conhecimento superficial, ou ainda o tempo que a gente não sabe o quanto isso tudo vai durar e desenvolver novas estratégias pode demorar. Com tudo isso, é verdade, então, que vivemos um momento de grande vulnerabilidade social. Isso é um fator de risco, como a gente tinha falado antes. Só que, ao mesmo tempo, novas fronteiras da saúde mental estão sendo desbravadas no campo dos limites do funcionamento, né, daquilo que é o típico e o atípico, do tratamento e também da ciência. Agora a gente começa a ter, eu detesto aquela expressão do novo normal, mas os padrões de saudável, eles estão sendo reconfigurados. E assim como às vezes eu acordo com uma dor nas costas e eu sei que eu talvez não tenha um problema de coluna, talvez cada vez mais fique natural as pessoas entenderem que o humor deles pode flutuar, e que de terceiros também, a irritação, a ansiedade e por aí vai. Surge também um campo, e esse aqui talvez seja o mais promissor e legal dessas perspectivas, de prevenção. Novos campos de pesquisa nesse Covid, ele virou um laboratório, virou um experimento que a gente nunca poderia fazer em termos éticos na realidade. Então, surgem perspectivas de pesquisa, novos cuidados com a saúde mental que antes a gente não tinha, agora a gente passa a ter, testagens mais práticas e prévias para a gente saber, eu estou ficando diferente do que era o meu padrão, vou ficar de olho. E quando eu falo de prevenção, também não quero deixar isso vazio, vou mostrar aqui esse senhor que é o Martin Seligman, ele é um psicólogo bastante conhecido, ele é o pai da psicologia positiva, que justamente visa a promoção da saúde. Ele fala que a psicologia deveria possibilitar muito mais do que reparar o que está errado, mas fortalecendo o que está bom. Então, investir não em quitar as dívidas, né, da nossa saúde, mas sim garantir que a gente nunca precise estar endividado, né, nos afastar da doença, que é um campo que ele é conhecido, mas em termos de pesquisas sistemáticas ele ainda é incipiente. Também temos avanços no que diz respeito à psicoeducação. Por várias décadas, em vários países, diferentes governos, eles estudam, vamos incluir psicologia ou conhecimento de saúde mental num currículo básico. Para além dessa discussão, ela hoje se tornou algo real do nosso dia a dia. A gente fala de saúde mental e começou a escutar, em função da pandemia, no nosso dia a dia. E isso torna
os transtornos e a saúde mental cada vez mais popular, ajuda a reduzir o estigma e, ainda por cima, facilita o acesso ao conhecimento qualificado de saúde mental. E aqui, ainda vou antes da gente terminar, falar sobre isso, de o conteúdo qualificado. A gente teve um boom, e isso é legal, mas, eventualmente, surgem algumas das informações que nem sempre são as mais corretas por causa das suas fontes. E também temos aí novidades no que diz respeito à tecnologia e acessibilidade, com novos instrumentos tendo que surgir, um monitoramento diferenciado e também um acesso remoto e à distância que provavelmente vai vir para ficar. Juntando tudo e começando a se encaminhar, então, para a gente concluir, a Covid ela fez uma bagunça em uma área em constante desenvolvimento, que é a saúde mental. E, naturalmente, isso obriga o campo a testar novas coisas e ampliar perspectivas que antes estavam um pouquinho de lado. E de tudo isso, aquelas coisas que são as mais marcantes, que eu acho que são o começo da mensagem para ficar da minha fala aqui para vocês, é que a Covid ela se configura como, sim, um fator de estresse social, com uma duração indefinida e repercussões desconhecidas totalmente no campo da saúde mental. Provavelmente isso vai ser a longo prazo e a saúde mental ela vai ter que conhecer, né, e desbravar novas fronteiras. Entre essas fronteiras, uma delas é uma adaptação daquilo que é a visão do típico e do atípico nas reações patológicas. Com tudo isso que a gente está vivendo, quem nunca, durante esse período todo, se sentiu um pouco mais aflito, um pouco mais ansioso, talvez para baixo, triste, desanimado, vou dizer que talvez a indiferença a tudo isso seja muito mais incomum do que ter passado alguns dias um pouco diferente, né, do seu padrão. E não quer dizer que isso é um transtorno. Vivemos um fator de risco para transtornos mentais, e pode ser que eles estejam surgindo cada vez mais. Entretanto, é esperado que, a nível individual de cada um de nós, pessoas passem por novas ocorrências comuns, naturais, e que antes elas não conheciam, porque ninguém conhecia isso tudo. Novas medidas também vão ter que ser adotadas, né? Buscar saúde e talvez não apenas tratar. E aí, historicamente, a saúde mental focou em tratar, em resolver um problema e aquilo que era disfuncional. Esta pode ser a oportunidade de valorizar campos que antes eram negligenciados, principalmente no que diz respeito à prevenção. E ainda a acessibilidade e inovação. Com o distanciamento e o uso de ferramentas, novas ferramentas, ele emergiu com uma velocidade muito grande, abrindo campo para possibilidades boas, mas também alguns cuidados, principalmente aquilo que é muito mágico, que promete resolver as coisas numa velocidade que tratamentos não possibilitam. Provavelmente isso não tem um fundo real e científico. E as mensagens finais de tudo isso, pelo menos por enquanto, já que é um campo em constante evolução, a saúde mental segue se transformando e a Covid-19 ela revela novidades. Novas fronteiras no entendimento das reações típicas nesse momento atípico estão surgindo. Uma necessidade e surgimento de novas alternativas e mecanismos terapêuticos, o que é bom e provavelmente vai vir para ficar, mas requer cuidados e também ver se quem está usando isso são as pessoas que sabem e que têm, né, um embasamento para isso. E também é uma oportunidade para o investimento na prevenção, cuidar agora para não se preocupar depois. Então, eu falei de um monte de coisa, eu abri várias perspectivas e, antes de encerrar, como lidamos com tudo isso? Se vocês acharem
ou que vocês estão passando por reações psicológicas incomuns que estão fazendo vocês sofrerem, ou alguém perto de vocês, procurem ou sugiram que procure a ajuda de um profissional capacitado, de preferência recomendado, né, um psicólogo, um médico, psiquiatra, para uma avaliação. Pode ser que a pessoa tenha um transtorno ou uma reação típica para esse momento que vivemos. A necessidade de tratamento vai ser avaliada e a aplicação do melhor tratamento acessível, provavelmente planejado. E, de qualquer forma, passar por isso é natural, seja se for um transtorno ou não, né? E a melhor forma de lidar vai ser revelada com uma orientação qualificada. Sobre a tecnologia, a gente tem que olhar com bons olhos, cada vez mais temos novas ferramentas, mas ferramenta é uma coisa que a gente usa para conseguir chegar melhor a um objetivo. Em grande parte, elas precisam de alguém capacitado alimentando elas. Então, confiram o perfil de quem, da instituição, do serviço, do profissional, para ver se é confiável, se tem recomendações. E, além disso, a gente precisa estar confortável com as propostas que vão ser usadas. Então, a gente está com novas ferramentas, vamos fazer grupo online. Olha, eu não me sinto confortável dessa forma. O profissional também tem que entender e buscar qual é a melhor forma para cada um, né, cada um dos pacientes, das pessoas que procuram ajuda, se adaptarem a essas novas ferramentas. A ferramenta que tem que se adaptar ao tratamento e não a pessoa à ferramenta. E, por fim, valorizem aquilo que existe de científico, valorizem a ciência e os profissionais da área, confiram fontes, deem créditos àquilo que é sério, recomendem a outras pessoas, né? E, se puderem, participem. A gente está com um grande volume de pesquisas e precisamos que pessoas participem. Meia hora, que às vezes é cansativo, né, de um questionário mais longo, mas faz diferença no final e na ponta e para futuros atendimentos, talvez, de pessoas que estão do nosso lado. E essas fronteiras que nos levam ao futuro do desenvolvimento na área, elas só são reveladas com conhecimento, elas não são, em geral, descobertas por acaso, por sorte. Então, vale a pena valorizar. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu agradeço a atenção, de novo, o prestígio, a presença de todo mundo. E acho que agora a gente abre para algumas perguntas, para conversar um pouquinho. E também, se vocês não der tempo ou tiverem alguma dúvida adicional depois, fiquem à vontade para me escrever também. Tá bom? Então, é isso. Parabéns, Breno. Você teve aqui muitos elogios e eu também quero fazer cor a todos esses comentários. Uma excelente palestra, uma capacidade didática tremenda. Você consegue transformar assuntos extremamente complexos numa linguagem simples e profunda ao mesmo tempo, né? Então, muito apropriada a sua apresentação, somente nos tempos que a gente está vivendo. Bom, como eu falei, então, essa foi a palestra do Psicologia Convida, do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. Aqui na descrição do vídeo vocês encontram também o link para outras apresentações de outros professores e outros, enfim, colaboradores que falaram já nesse projeto do Departamento de Psicologia, coordenado aí pelo Landeiro e pela Luciana. Queria também deixar aí registrados meus agradecimentos para todo mundo que assistiu agora depois, gravado, mas também o pessoal que estava online na hora. Então, várias das pessoas que já foram meus alunos na UBRA, né, na Universidade Luterana do Brasil, lá em Canoas. Pessoas também da minha família, meus familiares, em especial minha mãe e meus tios. Também vários amigos, alunos também da PUC-Rio. Então, fica o registro aí para todo mundo. Um abraço. É isso aí. Se vê. Tchau, tchau.